Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez nós estamos aqui, hoje, dia 20 de agosto de 2022. Mais uma vez estamos aqui para termos um estudo bíblico da nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana de Itaquaquecetuba. O Senhor tem nos conservado com vida e nós estamos felizes por podermos estar aqui. Nós vamos hoje continuando a estudar o nosso tema maior, instrumentos nas mãos do Redentor. Ainda nós estamos tratando de um subtema muito enriquecedor, que é entendendo a piedade cristã. Nós estamos usando a palavra piedade em vez de espiritualidade, porque ela tem muito mais a ver com o nosso contexto presbiteriano. Esta, por exemplo, era a palavra escolhida pelos puritanos nos seus livros do século 17, 18, e acabou impregnando aí a nossa tradição. Bom, vamos explorar esse assunto piedade cristã por meio dos sermões de Ashbel Green Simonton, como estamos fazendo. Ashbel Green Simonton, como tenho dito e repito para fixar, ele é o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil. No dia 12 de agosto de 1859, ele veio ao Brasil, no Rio de Janeiro, especificamente, e lá então iniciou o seu trabalho, fundando a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro em 1862, embora chegue em 1859. Desde então a igreja tem sido ativa na pregação do Evangelho. Hoje nós vamos estudar o 8º sermão de nossa série. Para aqueles que pretendem adquirir o livro Os Sermões de Simonton, só lembrando que não estamos seguindo necessariamente a ordem que está no livro, nós estamos adotando outro tipo de ordem. O sermão que nós vamos estudar hoje, sob o título Os Meios da Graça, tem por texto base o seguinte texto bíblico: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, o que crer e for batizado será salvo, o que porém não crer será condenado. Neste sermão, Ashbel Green Simonton ele vai mostrar a teologia do pastor presbiteriano do século XIX. Ele veio com muita bagagem. Na quarta-feira passada nós vimos toda a criatividade de Simonton ao explorar o tema Os ímpios não terão paz. Um tema extremamente feliz que ele trabalhou, mostrou a sua criatividade e a maneira como ele organizou as imagens, as parábolas que ele mesmo construiu. Realmente é um primor. Hoje nós vamos ver um outro tipo de abordagem de Simonton e vamos ver como ele trabalha com a teologia sistemática. Lembrando que a teologia sistemática é um ramo da teologia que traz um sistema de doutrinas, e por meio desses sistemas, desses enquadramentos, ela vai ligando textos. Vamos dar um exemplo. Nós temos dentro da teologia sistemática uma parte chamada pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. Então, geralmente, quando a Bíblia trata do assunto Espírito Santo, se você tem uma teologia sistemática, você vai até ela e você vai pegar aquela parte sobre o Espírito Santo e ele vai lhe dar todas as referências acerca da pessoa do Espírito Santo, a sua ação, como ele age no pecador, a regeneração, blasfêmia do Espírito Santo, tudo que se diz no Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, são as doutrinas enquadradas. A teologia sistemática se presta a isso. E Simonton irá mostrar ser um teólogo sistemático bastante virtuoso e, de certa forma, original. Nós vamos ver aqui que ele vai destoar de outras teologias sistemáticas, demonstrando um pensamento um pouco mais independente. Vamos ver como isto ocorre. Portanto, eu convido você a escutar a voz de Simonton por meio da minha voz, porque eu vou ler algumas sessões deste sermão sob o título Os Meios da Graça. Então, eu vou ler a introdução. Abre aspas, diz Simonton: a expressão meios de graça já está implicada que existe uma pessoa que beneficia e outra beneficiada. Meios, pela própria significação da palavra, são expedientes tomados por algum benfeitor para conceder graça ou salvação a alguém que está no caso de ter precisão ou falta dela.
Cumpre, pois, distinguir entre os meios e o agente que use deles, e o fim que se pretende conseguir. Em matéria de religião, é erro grosseiro confundir o Salvador, os meios da salvação e os que se salvam, ora falando nos meios como se eles fossem quem nos salva, ora referindo-se aos que se salvam na ideia de serem eles os autores da própria salvação. Ponto, fecha aspas. Antes de prosseguirmos, é um parágrafo denso e alguma coisa precisa ser dita sobre este parágrafo. Note que é um parágrafo bastante mecânico, é muito racional a forma como Simonton se dirige ao seu público aqui. Vamos voltar a alguns termos que ele utilizou aqui. Primeiro, ele está falando dos meios de graça. Ele já está dizendo que os meios, em outras palavras, refere-se ao procedimento, a um processo, né? É isso que ele está dizendo. São expedientes tomados por algum benfeitor, ou seja, o procedimento, os meios de graça. Como é que eu tenho a graça, né? Ele diz que deve-se tomar cuidado para não confundir os meios com a gente, que é o dono. Ele está tentando advertir que podemos confundir os meios de graça com o autor destes meios de graça, e também devemos tomar cuidado com os objetivos para isso. Então veja como a mente dele é muito racional. Procedimento, que serão os meios, agente, que é a pessoa que age, e objetivo. Um sermão bastante técnico. E agora ele vai dizer para nós o que ele entende por meio de graças. Então vamos continuar, abre aspas, Simonton ainda. Passemos agora aos meios de salvação. Por essa expressão não entendemos, nem entenda o leitor, coisas pela sua própria virtude, que pela sua própria virtude produzem efeitos espirituais. Isso seria cometer o erro fatal mencionado. Meios de salvação, no seu justo sentido, são, preste atenção agora, expedientes no uso dos quais Jesus Cristo justifica e santifica a alma. Este é o núcleo, é a tese dele. Vou repetir: meio de salvação, no seu justo sentido, são expedientes no uso dos quais Jesus Cristo justifica e santifica a alma. Certamente, fora possível a ele conseguir este fim. Que fim se refere? Se refere a tanto a justificação quanto a santificação da alma, sem a intervenção dos meios, assim como ele criou o mundo por uma simples palavra. Ao contrário, ordenou que a salvação dos homens pecadores dependesse do uso de certos meios. Tratemos resumidamente deles e da sua dependência natural e lógica. Muito bem, vamos parar um pouco aqui. Então, meios de salvação são procedimentos, está usando a palavra expedientes, mas talvez uma palavra um pouquinho menos técnica, seria procedimento, que também é, por sinal, uma palavra técnica, né? Vamos usar o procedimento X ou Y, isso é bem técnico também, mas é mais atual. Os meios, então, são procedimentos com os quais Jesus Cristo justifica e santifica a alma. Muito bem. Bom, vamos dar uma olhadinha em uma outra definição de meios de graça, agora por meio de Charles Hodge. Quem é Charles Hodge? Charles Hodge foi o professor de teologia sistemática de Simonton. Charles Hodge, inclusive, é o autor de um compêndio de teologia, né, uma teologia sistemática bastante volumosa, que foi utilizada durante os anos dourados do seminário de Princeton. Durante alguns anos, o seminário de Princeton foi um celeiro de produção de teólogos e pastores nos Estados Unidos, e Charles Hodge estava no auge desse período. Tanto é que ele que forma Simonton. Então vamos dar uma olhadinha no que ele define. Hodge
como meio de graças. Diz Rod: por meios da graça, não se entendem todos os instrumentos que Deus queira usar como meio para a edificação espiritual de seus filhos. Esta expressão é apropriada para indicar aquelas instituições que Deus ordenou como meios ordinários da graça, ou seja, segundo as normas de nossa igreja, são a palavra de Deus, os sacramentos e a oração. Simonton ele vai ter algumas diferenças do pensamento de Charles Hodge. Ele vai defender, como nós vamos ver, que os meios de graça são a pregação, a fé e o batismo. Diferente de Hodge, ele irá se basear num olhar desse texto. Esse texto que eu estou me referindo é o texto que nós lemos de Marcos 16, 15 a 16. Deste texto, Simonton irá utilizar para dizer acerca dos meios de graça. Ponto. Agora, eu acho que você deve estar com uma certa dúvida. Afinal de contas, quais são os meios de graças oficiais, por assim dizer, da igreja? Vamos lá. A expressão meios de graça, a rigor da palavra, ela não está presente nos nossos símbolos de fé. Ela é uma expressão teológica. O que nós vamos encontrar mais próximo da ideia de meios de graça seriam nas marcas da pureza de uma igreja, que é saber a pregação da palavra, o sacramento e o culto. Isso está no capítulo 25 da nossa Confissão de Fé de Westminster, salvo engano. Mas convencionou na teologia usarmos esta expressão meios de graça. Alguns teólogos vão ser mais abertos do que isso. Vou dar um exemplo. Berkhof, que é uma outra teologia, Louis Berkhof é um autor de outra teologia, ele, por exemplo, entende que pode ter vários outros meios de graça, não necessariamente estes, que são todos os expedientes que o Senhor utiliza para santificar sua igreja. Ele tem um olhar menos rígido. Roger, ele vai desenvolver nesta ideia. Roger, ele está um pouco mais próximo da confissão de fé de Westminster, mas ele entende que a oração é um meio de graça. Já Simonton, ele tem uma visão de meios de graça mais voltada para o texto bíblico. O que podemos tirar disso? Podemos tirar que pelo menos a definição de Simonton é mais didática, porque ele vai pegar o texto e vai extrair do texto, é mais bíblica por causa disso. Agora, nós não podemos dizer que Charles Hodge está errado. Eu creio que quando Charles Hodge está dizendo e definindo os meios de graça, ele está, como o próprio texto dele indica, pensando na pureza da igreja. Já Simonton está pensando de uma forma mais bíblica. Então, acho que não precisamos ficar com um e rejeitar o outro. Acho que nós podemos ficar com os dois entendimentos. Agora, quando alguém perguntar para você, você pode ter duas linhas de pensamento e não necessariamente de excluir. Eu acho que isso nos ajuda. A gente ganha mais do que perde. Deu para entender? Quando alguém perguntar os meios de graça, você pode dizer: olha, existem duas linhas de entendimento de meio de graça. Tem a do Charles Hodge, que está mais fundamentada, mais próximo da confissão de fé, do capítulo 25, acerca das marcas da igreja, e tem a do patrono da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é Simonton, onde ele entende que capítulo 16, versos 15 e 16, dali emergem os meios de graça, a saber, pregação, fé e batismo. Acho que deu para entender, eu fui claro nessa questão, meus irmãos e irmãs, tudo tranquilo? Tá? São dois entendimentos, um mais próximo do símbolo de fé, outro mais próximo da exposição do texto bíblico. Vamos ver o primeiro meio de graça por meio de Simonton aí. Prega o Evangelho.
É fácil compreender a razão de ser a pregação do Evangelho o primeiro dos meios de salvação. O Evangelho é a revelação do Salvador ao entendimento do pecador. Enquanto o pecador não conhecer a pessoa de Jesus, nem a obra que ele fez e ainda está fazendo, nem os convites que ele dirige, não pode ter o menor princípio de vida cristã. Eu fiz aqui, fecha aspas, eu fiz aqui uma pequena redação sobre isso, né? Eu vou ler. Simonton entende que o primeiro meio de graça é a pregação do Evangelho. Ficou claro. Em relação ao pensamento de Rod, existem pontos de convergência, que eles convergem, que eles conversam. Por exemplo, o Evangelho é a palavra de Deus, ou seja, está fundamentado nas Escrituras Sagradas, a Bíblia. Nisso ambos estão de acordo. Mas Simonton vai um pouco mais além e vê a graça de Deus agindo por meio da pregação dessa palavra, e não apenas concebendo a palavra de maneira estática, somente a Bíblia. O Evangelho precisa alcançar o entendimento do pecador, e por isso que a palavra precisa ser proclamada. Então Simonton entende que a pregação da palavra de Deus, ela é o meio de graça, porque ela é que faz a interpretação para chegar ao entendimento do pecador. Vou dar um exemplo. Certa vez alguém disse assim, a palavra, precisamos ler a Bíblia. Certa vez alguém, quase todo mundo diz isso, né? Precisamos ler a Bíblia, e não está errado, ela tem que ser lida, mas só isso não dá certo. O testemunho de Jeová vai dizer a mesma coisa, lê a Bíblia. Que Bíblia? Eles têm a versão, qual que é o nome mesmo? Novo Mundo. Muito obrigado, irmão Joel. Os adventistas têm a versão deles também, tem outro tipo de entendimento de texto. Os mormons têm um livro de Mormon junto com a Bíblia. Então só ler a Bíblia não é o suficiente. É importante que você esteja associado a isso, a uma interpretação para iniciar. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro fácil. Se alguém disse para você, infelizmente está errado. Até hoje dá muito trabalho, porque existem textos que a leitura ela se rende mais fácil. Por exemplo, Salmo 23 é um texto que a gente lembra de cabeça, está até em pano de prato, o Senhor é meu pastor. Nós nos sentimos tocados, e isso é bom, mas chega um momento em que a alma quer mais, a alma precisa de mais. Por exemplo, um marido ou uma esposa que foi vítima de adultério, e agora, como vai lidar com isso? Ou um filho que perdeu o pai, como vai lidar com o luto? Ou um funcionário que está sendo perseguido por um chefe que é ímpio, como vai lidar com isso? Então existem formas que precisam de respostas, e apenas a leitura, apenas a interpretação da Bíblia, ela vai nos ajudar a tomar esses caminhos. Como por exemplo, quando eu ficar angustiado e triste e amargo, porque geralmente a gente fica, quando perseguido, por exemplo, por um chefe, a gente fica meio amargo, chutando o cachorro, porque isso é injusto, a perseguição não é justa, mas há um caminho melhor, né? Suportar. Pedro vai dizer isso, vocês devem suportar a perseguição, porque Cristo suportou. Não é o que você gostaria de ouvir, né? Você gostaria de ouvir aquele texto, Deus vai fulminar seus inimigos, ótimo, mas foi assim que Pedro e Tiago pensaram, e Cristo recriminou: o Senhor quer que nós oremos e fogo do céu caia sobre essas pessoas e queima todo mundo? E Jesus disse: não sabeis de que espírito sois, não é isso. Então, Simonton entende que a pregação ela é um meio de graça para isto. Então nós temos o primeiro meio de graça instaurado. Rod, ele vai entender de uma forma mais eclesiológica, uma forma de igreja, porque ele está próximo à confissão de fé no capítulo 25, que é a palavra de Deus estática apenas. Simonton, ele tem uma visão mais dinâmica. Dúvida, pergunta sobre esta questão? Podemos avançar?
Segundo meio da graça, a fé. Eu acho que esta é a parte mais difícil do texto. Vamos lá. O que crer? É pela fé que o Evangelho se arraiga no coração e começa a produzir fruto. O que crê no Evangelho, ou para melhor dizer, o que crê no Salvador revelado no Evangelho, no mesmo instante une-se a Ele, reconcilia-se com Deus e recebe o Espírito Santo, o que é um penhor da consumação da obra da qual a fé é o princípio. Pela fé o crente abraça o Salvador e assim torna-se participante do proveito da obra consumada na cruz e dos infinitos merecimentos do Redentor do mundo. O meio de salvação por excelência é a fé em Jesus Cristo, com fé no sentido das Escrituras Sagradas. Ninguém é condenado e sem essa fé ninguém se salva. A singular importância da fé nas Escrituras não explica pelo seu intrínseco valor. A fé de per si não é melhor que a caridade, talvez nem seja igual a essa magna virtude, grande virtude, mas na obra da salvação de um pecador, a fé é o princípio de tudo, é a raiz das demais virtudes e o penhor certo da salvação. Por quê? Não por causa de qualquer virtude própria, pois neste caso a fé seria a causa da nossa salvação. O Salvador seria substituído pela fé nele. Bom, aqui é mais difícil, a gente tem que parar um pouco. Por quê? Eu estou colocando aqui algumas questões abaixo. Por detrás da crença no Salvador, Simon aponta para a obra tridentina promovida pela fé. A fé, ela é um instrumento da Trindade, Primeiramente, a união com Cristo, Veja, a fé nos une a Cristo. A partir do momento em que você crê que Jesus Cristo é o teu Senhor, imediatamente você é inserido no corpo de Cristo. Você faz parte desta sociedade, desta grande sociedade da fé, desta irmandade que nós fazemos parte. Veja, nós estamos aqui, somos pessoas diferentes. Muitos aqui nem se conheceriam se não fosse a igreja, mas por causa desse laço de fé, nós somos obrigados a convivermos e nos suportarmos, e nos ajudarmos e nos alegrarmos juntos, por causa da ingressão disso. Há a reconciliação com o Pai, com Deus, com o Pai, muito mais chamado na ideia do Pai, ou seja, nós temos pela fé a união com Deus, união não, o que eu disse é a reconciliação com Deus, é por meio de Jesus Cristo que há uma inauguração da paz. Então aquelas pessoas que dizem assim, eu gosto de Deus, eu amo a Deus, eu não tenho dúvida da afirmação desta pessoa, mas isso não é suficiente, ela vai para o inferno a si mesma. Por quê? Porque não é o amor que irá salvá-lo, quem salva é Jesus Cristo, é Ele que é o mediador. Então eu não tenho dúvida que os nossos sentimentos, eles possam até apontar para uma afeição a Deus. Eu não posso colocar em dúvida o sentimento religioso de algumas seitas, de algumas pessoas que são de outra religião. Eu não posso colocar em dúvida que aquilo não é legítimo, que aquela pessoa não está sentindo isso. Não estou colocando em dúvida a legitimidade do sentimento da fé de pessoas que afirmam crer em Deus e têm suas outras religiões. Eu só estou dizendo que não é eficiente segundo as Escrituras, porque não é isto que irá recomendá-las a Deus. A única pessoa que pode recomendar-nos a Deus é Jesus Cristo. Então veja, para o cristão é quase uma relação concreta com o mediador. Nós temos Cristo como mediador, e o fato de tê-lo, objetivamente falando, é o que nos torna aptos a ser salvos. Não é o amor imaterial por Deus. Muitas pessoas vão para o inferno, entre aspas, amando a Deus, porque não estão amando segundo as Escrituras, mas tendo afeição por Deus, porque não é isto que irá salvá-las, não é a afetividade, é Jesus Cristo. Simples assim. Eu preciso crer em Cristo. A partir do momento que eu creio nele, sou reconciliado com Deus e recebo o Espírito Santo. Então a recepção do Espírito Santo é colocada aqui também como partícipe dessa questão da fé. Eu coloco aqui em seguida, é sempre
positivo lembrar-nos que, por melhor arranjo que conseguimos confeccionar para entender a graça da fé em Deus e de Deus, chega a nós, ainda assim sua função é mais didática que exaustiva. O que eu quero dizer aqui? Isso tudo é bastante didático, eu estou dizendo, mas não funciona de uma forma em etapas, né? O que eu quero dizer é que essa união com Cristo, tanto a união quanto a reconciliação com Deus e a recepção do Espírito Santo, elas ocorrem simultaneamente. Então não estou aqui, eu acreditei, aí de repente, então, como se fosse uma esteira de montagem, né? Eu cheguei, aí eu fui colocado em Cristo, andou mais 2 passos, aí foi colocado em paz com Deus, andei mais 3 passos, e eu fui e recebi o Espírito Santo. Não é assim que funciona, não é linear, é simultâneo. Nós estamos apenas explicando para ficar claro. Então a fé une-me ao Salvador, a fé é um sinal da minha paz com Deus, eu creio em Jesus Cristo, estou em paz com Deus, e a fé é uma manifestação da minha regeneração, tudo ao mesmo tempo. E aí eu coloquei alguns exemplos, né? Ninguém poderá vir a mim se o Pai, se pelo Pai não lhe for concedido, João 6,65. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, João 3,5. E a união de Cristo, quando ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Então nós somos tudo isso ao mesmo tempo. Assim como você é amigo, marido e filho, mas de pessoas diferentes, relações diferentes, nós somos isso também. Você é filho de alguém, você trabalhou em algum lugar, nós temos várias identidades, isso é simultâneo, em determinado contexto isso vai se manifestar, tá bom? Agora o que ele chama a atenção é que não pode confundir, e essa é a preocupação de Simon, deixar claro que a fé em si mesma não salva, mas apenas a fé na obra de Jesus Cristo. Já no tempo de Simon, o alerta não era desnecessário. Não se pode ter fé na fé, como se a fé fosse a nossa salvadora. O Salvador é Jesus Cristo, não a fé em si mesmo. Isto é muito difícil, é mais fácil falar e ler do que entender. A maioria dos evangélicos brasileiros não acredita nisso que está escrito, porque eles vão dizer que são salvos pela fé em Jesus Cristo. Tanto é que existe todo um aparato dentro das igrejas arminianas, que são igrejas que acreditam que o homem pode ser salvo pela sua própria ação, que é aquela questão do sistema de apelo, né? Vem você aqui, demonstra a sua fé, levanta a tua mão, que você será salvo, né? Talvez hoje seja o último dia, e toda aquela construção. E a pessoa acredita que é por causa da sua fé que ela está na igreja. Só que isso não dá certo, porque ela vai ter crise. Eu não sei você, mas de vez em quando a gente tem crise na fé. A gente perde, não porque perde a fé, mas a nossa fé oscila. Nós ficamos um pouco inseguros. Então, por quê? Porque a vida é assim. Nós vamos enfrentar situações que vão nos desafiar. E mesmo teremos o que os puritanos chamavam do deserto da alma, né? O deserto da alma, que era um momento em que parece que não há mais nada com Deus, é só uma relação mental. São os grandes momentos de sequidão da nossa alma com Deus. Nós temos esses períodos de escassez espiritual, e se você se fundamentar na sua animação, você não fica. Por quê? Porque você vai falar: bom, perdi minha salvação, aí depois vou ter que esperar outro apelo para ganhar de novo. Não funciona assim. A salvação não se perde, porque a salvação ela é um patrimônio dado por Deus. Deus não te dá a salvação, puxa de novo, tira a salvação, puxa. Não, então você entra, e tem pessoas que ficam loucas, irmãos, loucas mesmo, né? Eu até falei um pouco tempo atrás de um filme, eu não tive paciência de assistir por completo, mas ele mostrou uma caricatura, é claro, né? Um pastor mais ou menos dentro dessa espiral com misticismo e tudo mais. Acho que era o Pão Nosso de Cada Dia, uma coisa assim, está lá no Netflix. É um filme difícil de assistir, eu mesmo não assisti tudo não, mas é um filme forte, tem cenas fortes, mas ele vai caracterizar esta crença
nos meios, que é o que Simon está dizendo que nós não devemos fazer. E nós não só cremos que a fé nos habilita, como às vezes nós cremos que as outras coisas nos habilitam, como por exemplo a nossa sensibilidade. Eu acredito que todos vocês já choraram na igreja. Dá a sensação que o nosso culto foi mais recebido por causa disso? Fala a verdade. A gente sente sim, né? Olha, eu me emocionei. Meus irmãos, é interessante. Deus me tocou, mas não é assim que funciona. Você pode estar chorando e você pode ser uma pessoa extremamente pecadora. Eu já presenciei muito choro na vida, diversas situações, e não é o choro que nos redime, é Cristo Jesus que nos redime. Então, você acreditar que o seu culto foi mais aceito porque você derramou lágrimas, você não está caminhando o caminho certo, você está interpretando os meios, como se fosse um fim em si mesmo. Não é isso. Nós precisamos entender que o culto é para Deus. Se você se emocionou, ótimo. Se não se emocionou, isso também é periférico. O que é importante é você ter uma vida santa, vir aqui prestar teu culto. Você traz o teu corpo, que é o culto racional, e aí você vai expressar o teu culto. A vida toda é assim. Todo domingo nós vemos para honrar o 4º mandamento. Isto é para Deus, é uma marca de pertencimento. Não é porque eu vou me entreter. Se eu quero me entreter, eu vou fazer outras coisas que é lícito fazer, ir ao cinema, ao teatro. Mas o culto não. O culto eu vou emprestar com o meu corpo, com a minha mente, o meu culto. Isso é perigoso. Então podemos confundir os meios com a fé. Então esta é a parte que ele trabalha um pouco mais. A terceira parte, que é o batismo, ele entra, mas não com tanta força e vigor, mas tem alguns destaques aqui que eu fiz para aqueles que estão com a folha em negrito, tá? Negrito e eu enfatizei aqui, de um destaque. Diz Simon, que é a parte 13 aqui do seu sermão: terceiro meio de graça é o batismo. E for batizado. Note aqui o leitor a ordem estabelecida por nosso Senhor. Prega-se o evangelho, cresce nele, então batiza-se nessa fé. Para um pouquinho, está todo mundo entendendo que ele está falando do Marcos 16, né? Só para ficar claro. Tá bom, voltando. Não é admissível inverter ou trocar esta ordem natural e lógica divina. Isso aqui é interessante. Ele está enrijecendo a interpretação dele. Ele está dizendo que tem que ser, que os meios de graça não apenas são pregação, fé e batismo, mas como a ordem, a sequência é esta. Então, são duas afirmações bastante vigorosas de Simon. Estão entendendo a gravidade, né? Assim, gravidade que eu digo, a força da afirmação dele. Continua Simon. Quantos abusos não se tem introduzido nos dogmas e nos costumes da Igreja de Cristo, pelo simples esquecimento da dependência por ele estabelecida entre estes meios de graça. Ouve-se muitas vezes uma pregação que nada tem com o Evangelho. Por consequência, dão-se superstições, lendas e fábulas. Batiza-se com a ideia de assim conseguir sem fé a remissão dos pecados, a regeneração e a purificação da alma. E numa palavra, tudo que as Escrituras dizem ser efetuado pelo Salvador, mediante a pregação da palavra e a fé, da parte dos que ouvem a palavra. O batismo, tirado de sua legítima ordem e suposto o meio de produzir a fé, vem a ocupar o lugar não só da pregação do Evangelho e da fé, mas mesmo do Salvador, e chama para si tal fé, que o Evangelho e Jesus, que é revelado no Evangelho, ficam substituídos pelo sacramento do batismo. E nesse caso, quem leva os pecados e salva da lama, está faltando um aí, é o batismo e não o Salvador. É claro que ele está fazendo uma crítica, tá? O que ele está dizendo? Que algumas pessoas, primeiro ele está conversando com alguém, há um diálogo aqui. Na época, o Brasil era um país católico, oficialmente católico, porque nós estamos em 1860, por volta deste ano, esse sermão. E o imperador do Brasil é Dom Pedro I até 1889. Então Simonton conheceu a figura do imperador brasileiro, Dom Pedro II.
Então ele está criticando o catolicismo, que vem aqui com esses discursos de fábula, histórias, crendices. Por exemplo, água benta. Quem já nunca viu aquelas águas que ficam lá, você coloca na mão, tem propriedades mágicas? Isso é uma superstição, isso é catolicismo. Essas expressões, elas são crendices, né? São crendices. E que Simon está se insurgindo aqui, está indo contra. Mas ele está falando de uma coisa que nós podemos fazer, e às vezes nós fazemos na igreja, que é pensar que o batismo purifica. Não vou ser batizado, então meus problemas estão resolvidos. Não é bem isso. O batismo, ele é o símbolo externo, ele é o sinal visível de uma graça invisível. Então, por exemplo, o nosso irmão Cláudio diz assim: eu tenho o Espírito Santo. Eu digo: prove, eu vou ser batizado. A crença em Cristo e a forma que ele tem para demonstrar publicamente que ele é uma pessoa a qual o Espírito habita nele é por meio do batismo. Então, quando você batiza, você está dizendo para todos: eu tenho o Espírito Santo. Eu preciso acreditar na tua fala, no teu discurso, nas suas palavras. Por quê? Porque eu não posso entrar no coração de ninguém. Ninguém pode fazer isso. Então a igreja, ela só vai até a confissão. Agora o coração pertence à pessoa. Existem pessoas que são batizadas e que podem não ter experimentado conversão? Sim, porque só o sinal do batismo não garante conversão. O sinal do batismo é uma consequência da conversão. É natural que alguém convertido deseje ser batizado, mas existem pessoas que gostam da igreja por outros motivos e querem pertencer à igreja por outros motivos, porque a igreja, eu já disse isso outras vezes, a igreja é um ambiente saudável, né? Ninguém está fumando aqui, as pessoas se respeitam, aceitam-se como seres humanos em construção, tem que perdoar um ao outro, tem que amar um ao outro. A igreja é um ambiente saudável, né? Na época, quando a gente era adolescente, eu não era cristão nesta época, e era comum dizer assim: quero namorar, mas quero namorar uma moça séria. Onde você vai? Eu vou para a igreja, porque lá tem moça séria. E as meninas também não é diferente: eu quero um marido para casar. Onde você vai? Eu vou para a igreja. Cansei dessas coisas do mundo, eu vou pegar um marido para me respeitar, para a igreja. Então a igreja é um celeiro de pessoas boas, né? Pessoas socialmente boas, isso que eu quero dizer. Estão entendendo, né? Eu sei que todo mundo é mau biblicamente, e eu não acho isso ruim, eu acho até um bom testemunho. A pessoa não está vindo exatamente por Cristo, mas quem sabe no processo ela pode até ser alcançada pelo Evangelho. Pode ser, isso já aconteceu e acontece sempre. O caso é que a igreja é um bom ambiente, as pessoas querem participar da igreja. Então é possível que alguém possa ser batizado e não ser convertido. Tanto é que nós só vamos saber mesmo de quem é quem no final, não antes. Tem muito joio no trigo, né? E o joio, a gente não é uma pessoa que é má necessariamente, é alguém que não partilha da natureza do trigo. Então você precisa ter certeza da sua salvação quanto pessoa. Mas isso não tem como aferir, isso é você com Deus. Para mim todos são cristãos. Você é cristão? Sou, acabou. É cristão, por quê? Porque eu só posso ficar com a tua confissão, eu não posso desqualificar sua confissão, eu não tenho qualificação para desqualificar você. Só o Salvador pode fazer isso, porque Ele conhece os nossos espíritos. Mas ninguém pode dizer: você não é cristão. Não, você é um pecador também. Talvez correr um erro, como todo mundo pode correr, mas diz que é cristão sim. Então Simon está dizendo isso. Então a ordem e os meios da graça, agora voltando para a redação apresentada por Simon, se baseia no texto que eu disse. O ouvinte ouve a pregação, exerce a fé em Cristo e, por consequência, submete ao batismo cristão. Falei aqui da sombra do catolicismo, que já foi dito. Não podemos
impingir poderes no batismo como algo em si mesmo. Ou seja, eu já disse uma vez que uma vez eu vim pegar alguma coisa na igreja aqui, a água do batismo estava aqui. Aí a Mariana perguntou, que a minha filha disse assim: pai, essa água é santa? Eu falei: não, filha, a água não tem poderes mágicos, não tem poder de santificar. Mas no momento do batismo, ela é o elemento escolhido por Deus para que seja o sinal da aliança para com o Senhor. Então, aquele momento, ela é sim um elemento, um sacramento meio de graça, de santificação, sim. Da mesma forma como o vinho, né? Nós usamos o suco de uva, mas muitas igrejas usam vinho, que é o produto da videira, e o pão. Naquele momento em que nós comemos de uma forma misteriosa, nós somos alimentados espiritualmente. Esse é o sacramento. Católico não crê assim, batista e assembleiano não crê assim, quem crê assim somos nós. Então, oficialmente falando, essas são questões importantes, mas o sacramento por si só não tem poderes em si mesmos, mas é muito difícil. Algumas pessoas, nós temos essa inclinação com o místico, né? nos seduz, né? Os poderes nos seduzem, né? Precisamos resistir a isso. Algumas considerações, meus irmãos, aí já vou abrir para as perguntas, porque é um texto que vale a pena a gente ter bastante pergunta aqui. A utilização de enquadramento doutrinários, como este mês de graça, são úteis para nos ajudar a entender como as doutrinas bíblicas interagem entre si e como podemos entendê-las de maneira didática. Assim ocorre com o famoso acróstico Tulipe. Esses arranjos foram formulados para serem instrumentos de nosso crescimento, estão a serviço da Igreja de Cristo. Não podemos cair no erro de fazermos-nos reféns desses bons arranjos, enrijecendo nossa maneira de pensar, mas tê-los à mão para uso equilibrado e, sobretudo, bíblico. O que eu estou dizendo aqui? Você não pode dizer, os meios de graça são apenas isso. Calma, você criou uns 10 mandamentos, não é isso. Os meios de graça, pelo entendimento de Ashbel Guissardo, são esses, e eu entendo a forma de pensar bíblica dele, e a orientação está em sintonia. Do Roger também. Então não vamos criar escolas de pensamento rogeriano, simonteriano, não é isso. A ideia é que esses arranjos são bons para nos ajudar a entender a Bíblia, ponto. Eles não são a Bíblia, não são inerrantes. Que Deus nos ajude e nos dê sabedoria para crescermos mais na fé. Amém.